Olá, aluno da Univesp, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre a pesquisa. Então, como você deve conduzir a sua pesquisa, seja em qual modalidade for de TCC. Então, continuando aqui o bate-papo com as nossas professoras, a gente vai então dar seguimento ao nosso podcast e falar sobre esse assunto que é extremamente importante. Maria Cristina, no caso do TCC científico, como o aluno deve desenvolver a pesquisa? Bom, ele sempre tem que ter em mente qual é o objetivo da pesquisa dele e qual é o objeto de estudo. Então, a partir desses dados, agora o aluno tem que saber onde procurar para iniciar a pesquisa. Eu sempre digo que dá para começar a pesquisa através de uma pesquisa bibliográfica exploratória. Exploratória porque tem o sentido de o aluno ou aluna ter o primeiro contato com o tema, caso for acontecer isso, e também bibliográfica para saber quais são os melhores autores e autoras que falam sobre o tema da pesquisa. Eu indico para começar a pesquisa bibliográfica através do Go Acadêmico, que é um site gratuito, então todo mundo tem acesso. Lá o estudante consegue colocar palavras-chave para procurar o que ele vai pesquisar, e o Google ele elenca a partir de citações. Então, quanto mais citações o artigo tem, quer dizer que ele é mais disponibilizado na área acadêmica. Então, e eles são debatidos e tal. Então, são artigos que a gente pode ver que são os principais e que eles têm informações mais relevantes para a pesquisa. Além disso, é importante que o aluno saiba que a gente não faz, eu digo porque eu sou pesquisadora, né, também, que a gente não faz apenas pesquisa bibliográfica, há outros tipos de pesquisa, como pesquisa descritiva, você vai pegar um objeto e vai descrever, ou você vai pegar um método e vai descrever como esse método é feito. Também dá para fazer entrevistas, dá para fazer também questionários. Então, envolve todos os tipos de pesquisa, né? Mas, primeiro, eu sempre falo que o aluno tem que começar com a pesquisa bibliográfica para saber o que as outras pessoas estão falando. E, nesse sentido, é importante salientar que no TCC, a pessoa que está lendo tem que saber quando é a fala do estudante e qual é a fala do autor ou autora que o estudante buscou informação. Por isso que é interessante, nesse momento de escrever o TCC, retomar os estudos lá do primeiro bimestre, do segundo bimestre, que a gente tem a disciplina de projetos e métodos de pesquisa, para saber como fazer de uma forma correta as citações, tanto direta ou indireta, dos autores que a gente está utilizando na nossa pesquisa. Legal. Muito bem. E só uma coisa aqui, Maria Cristina, você estava falando no começo, você comentou sobre pesquisa exploratória, né? A pesquisa exploratória, evidentemente, como a gente já tratou nos episódios anteriores, tem que ter um objetivo, saber o que está pesquisando. Mas ela seria como se o aluno estivesse tateando ali uma coisa nova, não precisa ser. Ele não precisa cumprir com rigor um tipo de pesquisa, né? Ele está fazendo isso mais para conhecer o campo que ele vai. Sobre o qual ele vai escrever, né? Uma coisa mais. Menos assim, com menos rigor, né? Digamos assim, não é isso? Isso, saber onde ele está pisando, a gente pode dizer assim, né? Porque talvez o estudante queira pesquisar um tema que ele super tem afinidade, mas ele não tem, não sabe nem por onde começar. Então, nessa pesquisa exploratória é como se fosse fazer aquela chuva de ideias, que a gente vai pesquisando várias palavras-chave juntas, em conjunto, para saber o que é debatido sobre isso. Então, posso citar como exemplo no meu TCC, que foi aliado à minha iniciação científica, eu pesquisei os sistemas de inovação dos países nórdicos, então Finlândia, Dinamarca, Suécia, Islândia e Noruega. Será que eu falei 5? Eu sempre parece que eu esqueço de um. E por que comecei a pesquisar esses países? Porque eu gosto muito da música desses países. Então, eu sempre ouvi rock finlandês, sueco, e quis pesquisar inovação. Então, imagina para mim, como que eu vou pesquisar inovação, sendo que a minha ligação com esses países era cultural.
Então, eu tive que fazer a pesquisa exploratória mesmo, saber quais são as instituições de inovação de cada país. E eu estudei inovação porque tinha a ver com a minha pesquisa de iniciação científica, que era que o meu orientador também estava pesquisando na época. Então, assim, eu tive que dar uma volta, um rolê mesmo, para sair tipo de rock finlandês para instituições de pesquisas que fomentam a inovação da Finlândia. Muito Isso legal. é E mais deixa, exemplo de exploratória. e deixa eu também reforçar um pouco por que você falou dos artigos e por que procurar no Google acadêmico, né? Porque, na verdade, artigo, a gente pega a publicação, as últimas publicações, então é aquilo que a gente fala que é o estado da arte de algum assunto, né? Então, são as últimas publicações, entendeu? Porque artigo é pequeno. Agora, um livro, para você escrever um livro, você demora para escrever um livro. Então, se já tem livro falando sobre a inovação desses 5 países aí que você falou, quer dizer que já tem muita gente já falando, né, sobre isso, entende? Então, a pesquisa bibliográfica é importante começar pelo artigo, porque o artigo traz a coisa mais recente, entende? Uhum. Aquilo que está se falando mais recente, né? Depois você pode procurar livros, você pode procurar também TCCs, monografia, dissertação, mas o artigo é aquilo, é a primeira coisa que já estão se falando, assim, o mais atual, né? Eu acho que é importante falar isso também, né? E é importante falar ressaltar... que... desculpa, Adri. Não, eu acho que é importante falar que a Maria Cristina ela faz pesquisa científica ao som do ABBA. Porque o ABBA é o grupo... Sim, maravilhoso. E você vê como que eu tava pensando, conforme ela foi falando, que eu tava pensando, né? Como que é a jornada do conhecimento. Você tá fazendo um TCC, mas você vê como que é uma jornada de conhecimento. Ela foi por uma questão cultural, uma afinidade que ela tinha, né, com a questão da música. Só que, assim, esses países que ela escolheu são países que sobrevivem basicamente de inovação. Porque não são países como o Brasil, por exemplo, que tem a agropecuária, né, desenvolvidos. São países pequenos, num frio, né, de menos 200 graus. E que, assim, se não tiver inovação, morria. Agora você vai ver grandes empresas, né, de inovação vêm de lá, principalmente tecnologia. Por exemplo, a Siemens, né? A Siemens eu acho que é alemã, mas tem uma outra que chama Phonak, que é de um dos países de lá. Eu falo isso porque, como fonoaudiólogo, é um dos aparelhos auditivos mais caros e mais tecnológicos que tem. Lá, o Joel ele é empreendedor, ele faz de tudo, né? Faz de tudo. Gente, mas o prêmio Nobel, ele veio da Suécia. Ele é uma premiação da inovação, né? Que começou lá, realmente. E são países que inovam muito por conta disso, né? E tanto na Finlândia, a empresa Nokia, não sei quem é mais novo que está ouvindo vai lembrar dos celulares da Nokia, mas eu adorava porque o design dele era muito diferente, um celular do outro, ele era bem colorido, que era a volta, inclusive, desses celulares. Mas eles começaram com uma empresa de serraria. E, então, imagina assim, toda a trajetória de inovação de uma empresa que cortava madeira para ser uma das melhores na área de tecnologia e de telefonia nos anos 90 até começo dos anos 2000, né? E continuar existindo, apesar de mudou, acho que foi uma parte comprada e tal, mas também na Finlândia, além disso, aquele joguinho que ficou famoso também na década dos anos 2000 e pouco, aquele Angry Birds, é de lá também. E assim, e sem deixar de mencionar uma coisa muito importante, que com certeza as pessoas vão lembrar mais disso do que tudo que a gente falou, a Finlândia é a terra do Papai Noel, né? O Papai Noel começa a entregar presentes a partir de Roma Nieve. Muito importante isso. Inovação. Mas assim, apesar da gente ter muitas publicações internacionais importantíssimas, eu concordo, né? Não tem dúvida nenhuma que a pesquisa científica internacional, principalmente em países nórdicos, elas são fantásticas, estão bem ali à frente, mas a gente também tem muita coisa boa aqui no Brasil. Então, quando esse processo, né, de pesquisa científica
pesquisa bibliográfica, desculpa, que o aluno ele começa a desenvolver nessa fase, ele pode ter certeza que ele vai encontrar muito material bom aqui no Brasil, tanto das instituições federais como também das particulares. Então, assim, não se assustem, né, de buscar só lá fora, né? Então, acho interessante também lembrar que a gente tem plataformas só de artigos brasileiros, né? O Cielo é uma das plataformas, né? Vocês devem ter aprendido sobre essa parte. Então, a pesquisa bibliográfica, você tem que ir no local certo, mas também está me passando um negócio. Hoje tem muito chat GPT, e daí? Pode ser utilizado na pesquisa bibliográfica, Maria Cristina e Adriana? Eu acho que o ChatGPT e qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, ela pode ser usada assim ao nosso favor, mas a gente tem que usar com ressalvas. Não vá pedir para o ChatGPT escrever seu TCC todo, que os orientadores e quem for corrigir seu trabalho vai perceber. Mas assim, se eu quero, sei lá, quero pesquisar sobre... Me veio agora esse exemplo na cabeça, que eu vi uma garrafa aqui. Tipos de PET sustentáveis que existem no mundo. Beleza. Eu posso perguntar para o ChatGPT quais são os autores e autoras que fazem pesquisa sobre PET sustentável. Então, daí, ao invés de você, na plataforma do Google Acadêmico, verificar sobre cada artigo, quais são os nomes dos autores, os países, você pergunta para o ChatGPT, ele já dá a resposta, então você vai focar a sua pesquisa nesses autores e autoras. Então, ele pode, sim, auxiliar, né? Mas até complementando, né, Maria Cristina, o aluno, ele não pode coletar a informação do ChatGPT e colocar direto no trabalho dele. Até porque o ChatGPT, gente, é a coisa mais impressionante. Ele cria a citação. Ele cria. Ele cria nomes de autores e trabalhos que não existem. É uma coisa impressionante. Então, imagina o risco que você corre no seu TCC de, né, buscar ajuda no ChatGPT, que é fantástico. Acho que a inteligência artificial veio para ficar. A gente conversa hoje, né, com o computador através do ChatGPT. Eu falo, eu estou sem ideia, deixa eu perguntar ali do ChatGPT, me dá uma ideia, né, para desenvolver um trabalho, o que poderia falar sobre, sei lá, né? Eu discuto com o ChatGPT. Eu discuto. Outro dia eu estava fazendo não sei o que de perguntas, acho que é sobre a ABNT. Qual é a regra de ABNT? E aí ele me respondeu. Aí eu perguntei, mas e isso? Ele respondeu a mesma coisa. Eu falei assim, você me respondeu a mesma coisa, não pode. Me desculpe, minha senhora, eu respondi assim que ele me respondeu. E eu achei fantástico. Mas é muito legal. É muito legal, mas eu acho que vocês estão pondo pontos importantes, né? Vale a pena começar pelo chat, ele te dá, né, coisas mais... Mas ele cria, então precisa tomar cuidado, né? Não pode pôr já direto, né? Mas ele pode ser uma... E tem que saber fazer pergunta, porque senão é aquilo, ele me respondeu a mesma coisa, mas é como se assim, ele não foi mal educado comigo, ele pelo menos está sendo educado. Me desculpa se eu respondi a mesma coisa, mas ele devia falar assim, mas você me perguntou mal. Então, aquilo que você também tinha falado no começo, Maria Cristina, que o importante é a pergunta, então, prompt, né, que a gente chama de prompt dentro do chat, isso é importante, né? Então, para você saber perguntar, você tem que ter conhecimento sobre o assunto, senão você vai perguntar, ele vai te responder sempre a mesma coisa, né? Não é ele que está respondendo... ele pode responder errado, principalmente em matemática, mas melhorou muito. Mas, assim, a gente tem que ter mais atenção à nossa... A gente tem que fazer a nossa parte, né? Nosso dever de casa. A nossa pergunta tem que ser muito bem explícita. A gente que é inteligente, vamos usar isso. A gente que é inteligente. Não vamos perder nossa inteligência. Então, o ChatGPT, se fosse colocar em algum tipo de pesquisa, eu creio que ele seria para pesquisa exploratória, que como o Joel já disse, né, aquela pesquisa que a gente faz quando a gente não tem nenhuma ideia sobre o assunto, está começando, mas, por favor, não coloque o ChatGPT como fonte principal de pesquisa nenhuma de vocês. Claro, imagina, não nem na referência bibliográfica. Então, nem na referência bibliográfica, por favor. Muito bem. Agora, aproveitando o gancho aqui, Adriana, a gente falou bastante sobre pesquisa exploratória, tendo em mente o TCC científico.
Agora, quando a gente vai para o TCC produto, né? O que a gente aproveita disso que a gente já falou ou o que muda quando a gente vai fazer um TCC do tipo produto? Legal. Então, basicamente, a Maria Cristina, ela trouxe aí toda a essência do trabalho de pesquisa bibliográfica, que é a essência de todo o trabalho científico. A gente precisa fazer uma pesquisa no mercado para saber quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, que foram já publicados, de certa forma, seguem aí uma linha, né, um padrão científico, porque não é consultar um artigo de uma revista de circulação, né? Quando a gente fala artigo, é artigo científico, porque ele segue uma metodologia de trabalho científico. Então, o nosso trabalho em TCC, ele é científico, independente se ele é o conceito científico, produto ou empreendedorismo. Então, quando o aluno ele faz, tanto também no trabalho de TCC produto, ele precisa fazer essa pesquisa bibliográfica, ele vai procurar, utilizando palavras-chave, quais são os trabalhos relacionados àquele tema que ele escolheu, para criar aquele produto ou aquele serviço, com base no objetivo que a gente já falou nas semanas anteriores aqui do nosso podcast. Então, essa pesquisa bibliográfica do TCC produto vai seguir o mesmo padrão do TCC científico. Ele vai no Google Acadêmico, vai no Cielo, ele vai no Web of Science, se ele quiser expandir, né, para outras regiões, se ele puder fazer uma leitura de um artigo científico em inglês, ele também vai encontrar artigos, né, em outras línguas. Hoje, só para vocês terem uma ideia, gente, a maior quantidade de publicação científica hoje está em mandarim, são os chineses, eles são os que mais publicam, mas nem todo mundo consegue, né, ler mandarim, então fica difícil, então ele vai ter que procurar textos aí no idioma que ele consegue entender. Então, essa fase da pesquisa bibliográfica é a mesma coisa, vai procurar os temas, os artigos relacionados ao produto que ele está criando aí no seu TCC, vai trazer esse embasamento, né, para o seu trabalho, olha, mostrando o que tem no mercado, o que já foi feito, e ele também vai fazer uma pesquisa relacionada ao produto em si, né? Nesse caso, não é nem de artigos que foram publicados, ele vai pesquisar questões técnicas do produto que ele quer criar ou do serviço que ele está propondo aí no seu trabalho. Então, eu vou até dar um exemplo aqui para vocês. Na minha fase empreendedora, onde eu criava minhas empresas, eu já tive aí uma boulangerie, que é uma fábrica de pães. E essa fábrica a gente fazia pães para hotéis e restaurantes. Então, era uma padaria fechada, né? Uma fabriquinha de pães. E, num determinado momento, a gente quis desenvolver um produto inovador nessa boulangerie. E nós propusemos aí fazer um mini pão de alho negro. E, assim, eu nunca tinha ouvido falar em alho negro até então, e eu e o meu sócio fomos fazer uma pesquisa sobre esse material, né, esse produto específico, para poder desenvolver o nosso produto. Então, eu tive que pesquisar sobre a origem do alho negro, eu tive que pesquisar sobre como manipular, como utilizar que temperatura, quais eram as características nutricionais do alho negro. E tudo isso, né, até buscando, inclusive, nos sites, que acho que é até legal para quem faz o TCC produto, é no site do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade, né, Industrial. E lá você vai encontrar várias informações sobre patentes, né, sobre marcas. Então, para quem está criando o produto, é um bom site também para pesquisar nessa fase, né, de pesquisa, de levantamento aí de informações. Então, eu acho que é essencialmente isso. Não sei se... No caso do TCC produto, pelo que eu percebi, assim, ele carrega tudo aquilo que o TCC científico já faz, que tem que fazer uma pesquisa bibliográfica, um levantamento, né, uma pesquisa exploratória. Só que ele tem uma componente prática, mais, digamos assim... É uma pesquisa aprofundada daquele produto. Tem a parte prática, né, digamos assim, né? Porque você precisa conhecer na prática, não só na teoria, não só o que dizem sobre o produto,
mas na prática, porque você vai, no seu caso, você ia fabricar alguma coisa. Então você tinha que entender cada componente, tinha que testar, fazer o teste para saber se funciona ou não, porque às vezes na prática, na teoria funciona, mas na teoria funciona, mas quando você vai para a prática, a coisa desanda, não funciona, né? Sabe uma coisa interessante? Na outra empresa que eu criei, eu acho que eu tenho que Tem migrar várias. pro TCC Empreendedores, viu, Cássia? Você está falando da minha área, amiga. Mas eu vou falar só de produto. Não, pode falar, pode falar. Olha o quanto que é importante essa fase de pesquisa, né, relacionada ao produto que você quer criar. Quando eu tive a empresa de conservas, que foi outra empresa que eu criei, eu comecei a desenvolver um produto à base de bacalhau. Até então, eu só fazia produtos à base de vegetais e frutas. E aí você tem toda uma normativa da Anvisa que está relacionada à manipulação, ao rótulo. Quando você parte para produtos com base de origem animal, você precisa ter o registro da Anvisa. E um registro, naquela época, levava mais ou menos 2 anos. Então, olha que informação importante que você precisa ter no seu TCC, se você não faz a pesquisa, por exemplo, nos órgãos reguladores daquele produto que você quer criar. Isso vai mudar totalmente o enfoque da sua pesquisa. Não, e outra coisa importante que você está citando aí, você citou 2 empreendimentos que você teve, 2 lugares onde você foi procurar nacionalmente, né? Então, é importante, dependendo do produto que você for ver, qual é o local onde tem essas informações para você ir buscar, né? Por exemplo, sei lá, uma associação comercial, ou a Anvisa, ou se for né, produto animal, se for, né? Tem várias instituições já criadas e é isso. Se a pesquisa exploratória é procurar qual que é essa área, né, que você está procurando para fazer o TCC de produto, que concentra todas essas informações, né? Os órgãos reguladores, né? Que para cada área específica tem o seu, com certeza. A área da saúde, a área de tecnologia, por aí vai. No caso tanto de produto quanto do o TCC empreendedorismo, fazer essa pesquisa, Adriana, eu acho assim com as agências reguladoras, né? O que você pode ou não fazer, porque esse é um fator crucial, porque dependendo do que você encontrar, você pode desistir de fazer o produto ou do empreendimento. Porque às vezes as barreiras para você entrar naquele mercado são tão grandes que naquele momento você não está disposto a começar um projeto daquele. Né? Quando a gente estuda análise SWOT, né? E aqueles forças de porta, né? 5 forças de porta, você tem lá a barreira dos entrantes, né? Então, tem mercados que fazem, que tem essa barreira. Às vezes, essa barreira é por questão de proteger a saúde, a economia, mas às vezes é por questões mercadológicas. Então, assim, existe uma barreira muito grande para que qualquer outra pessoa entre nesse mercado. E aí você precisa estudar se essa barreira, para você está disposto a empreender nela mesmo assim, apesar disso, ou se de repente é a hora de você falar assim, bom, as barreiras para entrar nesse mercado, para fazer esse produto, para abrir essa empresa, são tão grandes que nesse momento inviabiliza o meu negócio. Porque isso aí vai muito custo. Né? Você vai pensar em contabilidade, engenho, às vezes advogado e pessoas para trabalhar com isso, com processo lá dentro. Você mesmo falou de um processo aí para origem animal, né? Trabalhar com origem animal demoraria 2 anos. Você tem capital para segurar esses 2 anos, né? Fazendo esse tipo de pesquisa, você vai dar conta de fazer isso? Por isso que é importante, eu acredito, começar por essa parte. Para saber, né? Calcula o custo e vê se você aguenta. Se não, já para por aí. Com certeza. E outro, você pode se surpreender também. Desculpa, Cris, só para complementar. Você pode se surpreender, porque às vezes você acha que é muito complexo e não necessariamente é. Eu tenho certeza que a Cássia vai falar sobre a MEI, né? Sobre os microempreendedores individuais, o quanto que isso facilitou para os empreendedores. Né? Então, às vezes a pessoa acha, não vou criar empresa, não vou criar produto nem nada, mas não, tem muitas regulações aí que facilitam, né? E não complicam. Ou fazer parte, né, da cooperativa, fazer parte da associação, fazer parte... Essas coisas ajudam, né? Do ponto de vista burocrático e tudo mais, isso ajuda muito.
Eu só queria complementar que nessa parte, acho que tanto de produto quanto de empreendedorismo, é interessante que a gente parta do micro para o macro. Então, verificar todas essas legislações para implementar o novo negócio no nosso município, para depois expandir para o estado e depois expandir em nível Brasil. Pra gente, e é interessante fazer desse modo porque funciona como um projeto beta, se você fizer a implementação no seu município, para depois você saber, né, se vale a pena expandir ou não. E deixo aqui também como recomendação de site, tanto para produto quanto para empreendedorismo, o Sebrae. O Sebrae, ele colabora os micros, os médios empreendedores, e também até lá tem um modelo de plano de negócio, tem várias tabelas de contabilidade, tem vários cursos gratuitos, inclusive, e também vocês podem tirar dúvidas no próprio site do Sebrae sobre algum determinado setor. Pronto, eu não preciso falar mais nada. Já falaram, tá bom? Então, continuando, Cássia. Tá ótimo, não preciso falar nada. Continuando, para dar aquela esticadinha ainda. Muda alguma coisa, Bom, porque praticamente não, o que a gente viu da Adriana já foi um produto junto com o empreendedorismo. Né? Mas e a Maria Cristina já completou, né? Então, o que é interessante a gente dizer que a administração é uma ciência, né? Então a gente está aqui falando de administração. A administração tem a sua parte prática, que é isso até que o Joel acabou falando um pouco, né? Mas vamos pôr na prática, né? Mas lembra-se que você está pondo na prática uma ciência, entendeu? Então, quando a gente fala de pesquisa dentro do TCC de empreendedorismo, são todos esses, todos. Eu posso fazer uma entrevista para saber com a pessoa que já lançou o produto e eu quero entender como que foi isso aí é uma pesquisa científica. Por que a gente está falando que é uma pesquisa científica? Porque a gente está indo para dados... esqueci de novo o nome. Como que é? Dados que vocês tinham... Confiáveis. Confiáveis, por favor. Os dados confiáveis. Então, ir para fontes importantes, ir para fontes confiáveis, ir para fontes que estão falando informações, por isso que a gente está dando dicas aqui de como que vocês vão fazer essas pesquisas todas, onde vocês vão fazer essas pesquisas, né? E depois a gente vai ter que registrar tudo isso. Então, esse registro a gente vai falar no nosso próximo podcast. Aqui eu fazendo a chamada, Joel, também estou já fazendo o seu trabalho. Não, já faz, já chama para o próximo. Chama para o próximo, que é quando a gente falar desses registros todos, né? Mas o importante desse podcast aqui é dizer que em todo momento, dentro da administração, a gente está fazendo, e o importante é registrar para depois você fazer uma análise e para melhorar ainda mais. Então, no TCC Empreendedorismo, eu posso fazer uma entrevista com quem já abriu o tipo de negócio que eu abri, eu posso fazer um grupo focal para fazer o lançamento do meu produto. Olha lá, também é isso, né, Adriana? O grupo focal também é utilizado muito para lançamento de produto, mas também pode ser para lançamento de empresa, né? Você escolhe certas pessoas com algumas características daquilo que você quer, chama para uma conversa, grava e deixa eles falarem. É um momento de escuta, seja de um consumidor, seja de fornecedores, por exemplo, entendeu? Eu acho que você deu um exemplo desse, não deu, Cássia, no outro podcast que a gente fez de OB, não foi isso? Teve essa questão de um grupo, não teve? Fizeram pesquisa com mulheres, tá? Foi grupo focal ou foi pesquisa mesmo? Selecionou determinadas pessoas e foi perguntando individualmente? Não, é grupo focal. E pode ser também... E também pode ser pesquisa de questionário, né? Vou lançar uma pesquisa de questionário, né? E aí eu vou verificar se o meu produto é aderente ou não, ou se a minha empresa é aderente ou não, e assim por diante, né? Então, como fazer uma pesquisa dentro das mídias sociais, né? Tá muito, muito em moda isso, né? Das mídias sociais. Ou eu vou fazer, sei lá, uma live, né? Falando sobre a minha empresa. E as pessoas entram e você também tem as estatísticas do YouTube, né, de quem entrou, quem não entrou, como forma que entrou. Uma enquete, né, Cássia? Uma enquete. Assim, é tão rápido, essas redes sociais hoje, elas têm não é um aplicativo, eles têm umas
Ah, sim, que te dão informação de estatísticas, né? Ah, se quem entrou na live, por exemplo, entrou por celular ou por computador. Possibilidade de fazer enquete, né? Eu acho que ela está dizendo. Você pode ir lá e Isso. colocar, né? O que você acha de tal coisa? Exato. Sim. Você gostaria que eu lançasse um curso sobre isso que eu falo, que vocês gostam? Aí a pessoa, Isso. será que vale a pena? Ou então, eu tive um resultado bem positivo aqui, então eu vou lançar um curso, né? Mas tem muita gente que faz isso, principalmente influencer, porque, como o nome já diz, eles têm uma influência ali naquelas pessoas, e aí eles testam produto, testam coisas, e é uma das formas. E essas redes sociais trazem bastante informações. Eles trazem muita informação. Ah, então, mas eu vou fazer todas essas pesquisas para fazer o TCC em empreendedorismo? Não. No nosso caso, é escolher uma dessas. Eu estou falando que para lançar um empreendimento, talvez você tenha que utilizar essa gama de informações que eu estou falando aqui. Mas e que todos nós falamos aqui, né? Mas escolha um desses tipos para você fazer esse TCC da Univesp, entendeu? Então, por exemplo, eu poderia fazer isso, mas aí tem que ser feita uma análise mais criteriosa na parte de estatística, dizendo quantos que participaram, quantos que não participaram, quantos que responderam, quantos que não responderam, entendeu? Para analisar se aquele dado é um dado que pode ser... Porque normalmente essas pesquisas é uma pesquisa muito quantitativa. Então, vamos lá, tem pesquisas quantitativas e tem pesquisas qualitativas. Por exemplo, um grupo focal é uma pesquisa qualitativa, porque eu posso ter 10 pessoas, mas a que vai sair de lá é uma pesquisa que pode me dar... Porque quando a gente fala focal, a gente está determinando quem vem, não é qualquer um, é aquilo que tem a ver com o produto ou com a empresa que está ali, né? Então, é importante dizer que depois precisa de um tratamento de dados, e esse tratamento de dados é um tratamento de dados que precisa um pouco de pesquisa. Qual é o tamanho da amostra? O que você quer buscar nessa tipo de pesquisa? É uma pesquisa exploratória ou não? É uma pesquisa que quer pegar informação quantitativa ou qualitativa, né? A gente está muito... Você sabe que no passado o Sebrae ele tinha uma verba que era um trabalho muito bacana, mas muito bacana, de levantamento de pesquisa de mercado. Então, ele ajudava muito o empreendedor. E eu sei disso porque, numa das empresas que eu criei, né, de novo aqui, a gente fez um levantamento. Qual é agora? Qual é a da vez? Essa é a da de lingerie. Essa é de lingerie. Sim. Essa foi a e-commerce de lingerie. Mas isso foi, olha, em 2011. Naquela época, eu fui no Sebrae e eu conversei com o consultor e ele falou, mas aonde que você quer abrir a empresa? Até então, eu não pensei em abrir a loja e-commerce. Até então, eu pensei em fazer uma loja física. Eu falei, eu estou pensando na região de Moema. Eu morava em São Paulo na época. Bacana, a gente tem um trabalho aqui, uma base de dados, em que você vai ter toda a população do bairro de Moema, quantas empresas desse segmento estão instaladas, qual é o ticket médio, qual é a população por gênero. Eles tinham uma base de informações, gente, que era uma coisa impressionante, isso em arquivos, sabe? Então, assim, eu tenho isso guardado desde aquela época. Então, se você quisesse procurar o Sebrae naquela época e pedir informações de um segmento, sei lá, de pneumático, telecomunicações, loja de aplicativos de celulares, esse tipo de coisa, eles iam ter tudo lá. Mas aí eles cortaram essa verba. Então, hoje, é uma pena, mas assim, olha o quanto que isso na época ajudou. Ajudou tanto que eu decidi não fazer a loja física. E eu fui para o e-commerce. Eu falei, por que eu vou me restringir? A tomada de decisão de entrada dentro do mercado, que é o que a gente, né? O Joel tinha falado um pouquinho antes aqui, né? Então, o importante é que todas essas pesquisas são importantes para você tomada de decisão mesmo, né? Se vai ou não vai. E outra coisa que é importante essas pesquisas também é para propagar a informação dentro da própria empresa. Estou falando do TCC de empreendedorismo. Então,
é você propagar qual o seu objetivo. Lembra daquele negócio de missão, né? Visão, Uma né? Que tem que ser... estratégia, né? Estratégia. Então, do negócio. como que você vai Sim. montar uma visão e missão se você não pesquisou, entende? Sobre o seu produto, sobre a sua empresa e assim por diante. Então, Competidores, né? isso é uma forma também de até educar dentro internamente, né? Toda a empresa, todas as pessoas que estarão ali trabalhando naquela função daquela empresa, entendeu? Cássia, só lembrando um pouquinho aqui, voltando um pouco à questão de estatística que você estava dizendo, a pesquisa que você vai fazer, ou seja, ou a pesquisa ou tratamento estatístico que você vai dar, aqueles dados que você vai coletar, é muito importante porque, assim, dependendo do que você fizer, ela não vai dizer aquilo que você precisa, né? Tem até uma piada que dizem, se os estatísticos contam, né? Que eles falam assim, que existem 3 níveis de mentira, né? Tem a mentira comum, tem a mentira que é uma mentira deslavada e a estatística, né? Então, assim, dependendo de como você utilizar a estatística, igual eu estava vendo numa disciplina da Univesp, que é modelagem, inferência e estatística, o professor comentando sobre essa questão de cuidado com o resultado daquilo que você fez lá como estatística, porque, por exemplo, existe uma estatística que diz que quando o Nicolas Cage faz um filme, morrem menos pessoas de helicóptero, de acidente de helicóptero. A relação causal, né? E tem a estatística sobre isso, né? Tem a estatística sobre realmente quando ele faz filme. É a lógica. Aí tá entrando já mais em lógica, entendeu? Ou seja, quando ele faz filme, de fato, menos pessoas morrem. Mas será que é tem isso? Tem correlação, mas não é causa. Exatamente. Não é causa. Você entendeu? Então, é até bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a gente está numa época, né, de eleição, eleições, vamos dizer assim, né? coisa. Então você vê muita parte de estatística, amostra, pesquisou 1.500 pessoas e... Tudo no Shopping Guatemi. Então, né? 1.500 pessoas e estão dizendo que Aí diz que um vai ganhar. Vai ganhar. Aí outro instituto de pesquisa fala, não é isso não. Eu fui lá na Zona Leste, né? Eu fui lá no Capão Redondo, na Zona Sul, e o resultado da pesquisa deu outro. Né? Como? Pois é. E também tem que ter volume, né? Uma pesquisa como essa, para você fazer um estudo estatístico, por exemplo, eu tenho um aluno, né, de orientação de TCC, que ele fez todo o projeto, bacana, eu vou fazer a pesquisa e tal. E aí a amostra dele tinham 30 pessoas. Eu falei, olha, 30 pessoas é muito pouco, né? Dos 30, ele só tinha resultado de 15. Eu falei, olha, não dá para fazer, né? Chegar a alguma conclusão, porque a sua amostra é muito pequena. Aqui, né? Eu concluo que o Brasil inteiro vai. Se você fizer uma pesquisa na minha casa, eu ganharia disparado, né? Para qualquer cargo. Então você entende que é importante, quando a gente fala de quantitativo, é muito importante o tamanho da amostra. A primeira coisa que você precisa pensar é o tamanho da amostra. Quando você fala em quali, eu posso fazer um estudo de caso, ou eu posso fazer a entrevista de uma única pessoa, você entende? Não quer dizer que eu não vou tirar, porque aí eu estou tirando a parte qualitativa da informação. Vai então, extrair um outro tipo de informação. Outro tipo de informação. Então, se você foi para esses questionários, né, de mídias sociais, etc, etc. Por isso que a gente fala que os que estão aí, né, influenciadores, né, eles não conhecem pesquisa científica. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Né? Então, porque eles não vão analisar o tamanho da amostra, eles não vão analisar, entendeu? De vez em quando eles perguntam sim ou não, né? Só sim ou não. Tu viés que vai dar aquilo, porque esse é um alcance que você tem. É o que eles chamam de trash date, né? Um monte de informação que não vai valer de nada. Tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Então, na verdade, a gente está falando de aqui um trabalho científico. Então, sim, você pode até utilizar a mídia social para fazer uma pesquisa, mas perceba que na hora do tratamento da informação, a gente vai falar isso lá no nosso último podcast. Olha lá, o Joel, já estou chamando.
não, né? Sobre essa parte de analisar os produtos. Isso vai fazer a diferença de uma pesquisa científica, entendeu? É como que a gente trata os dados. Então, esse aqui a gente está dizendo só que você pode fazer esse tipo de pesquisa, mas ao tratar, a gente tem que tratar de uma forma bem científica, né? É isso. Então, já pegando o gancho aqui, no próximo episódio a gente vai falar sobre coleta de dados, né? Isso Vai falar mesmo. sobre coleta de dados aí, que vai entrar essas questões aí, né? Isso aí. Então, Bom, eu acho que é pessoal, isso, né? Então, muito obrigado, Muito bom. agradeço a todas essas participantes. Nos Obrigada a vemos você. no próximo episódio. Até a Yes. próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Beijo, tchau.